Muito bem-vindos. Não sei se me estão a ouvir. Sim? Muito obrigada. Bem-vindos, então, a mais um Encontro Ciência, desta vez em 2022. Estamos a dar início a um painel temático intitulado Saúde, Literacia e Percepções. O meu nome é Catarina Casanova, estou aqui a representar o Centro de Investigação em Antropologia e Saúde, o CIAS. Vou apresentar os nossos oradores de seguida. Queria apenas relembrar que todas as sessões têm uma duração de aproximadamente 90 minutos e as apresentações devem ter o máximo de 10, 12 minutos. Para controle do tempo, teremos aqui os stewards, os nossos ajudantes, que vão exibir um cartão amarelo para assinalar os 8 minutos e depois um vermelho quando estivermos entre os 10, 12 minutos. Neste caso, para conclusão imediata. As indicações que temos é que depois das apresentações, que devem durar à volta de 50 a 60 minutos, haverá então tempo para colocação de questões e lembrar naturalmente do público, claro, mas lembrar também que o principal objetivo do Encontro Ciência é de facto proporcionar o encontro e a partilha entre investigadores de diferentes áreas científicas. E, portanto, neste caso, mais uma vez, muito obrigada por estarem neste painel. Eu vou apresentar a primeira oradora, que é a Eliane Santana, vem da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde, Enfermagem, e o título da comunicação da nossa colega Eliane é O envolvimento do cidadão nos processos de investigação da UIU-CISA e a extensão do conhecimento à sociedade. Espero que tenha pronunciado bem, caso contrário, peço desculpa. Eliane, por favor. Muito obrigada. Já está. Okay. Não sei se precisa. Conseguem me ouvir, certo? Pronto. Então, muito bom dia. Eu sou Eliane Santana, sou bolseira de investigação de pós-doutoramento na Unidade de Ciências da Saúde e Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e o projeto que eu vos vou apresentar hoje, intitulado O Envolvimento do Cidadão nos Processos de Investigação da UICISA e Extensão do Conhecimento à Sociedade, consiste em um projeto estruturante. Nossa unidade está organizada em 8 eixos estratégicos para o desenvolvimento que agregam projetos estruturantes que funcionam como linhas de investigação. Esses projetos estruturantes abrangem ainda projetos associados que, por sua vez, fazem a operacionalização dos PS. Esse projeto, portanto, está fundamentado nos princípios da ciência cidadã, que consiste justamente em incluir e envolver o cidadão comum ao longo do processo de investigação, promovendo, assim, a democratização da ciência e a literacia em saúde. Esse cidadão que vai estar envolvido nos processos, né, ao longo do ciclo de investigação, não são considerados o nível de formação, experiência ou condições de saúde. Esse cidadão passa a integrar, portanto, a investigação, os projetos de investigação em diferentes abordagens. Então, ele pode participar desde a concessão da ideia do projeto, dos objetivos do projeto, desenho de investigação, ou ao longo de todo esse processo, ou depois na devolução desses resultados à sociedade através da comunicação de ciência. Esbarramos em alguns desafios por propor, então, uma nova forma de fazer investigação. Os desafios, portanto, estão em fazer com que esse cidadão perceba o seu potencial e possa participar ativamente nos processos, mas também os investigadores, em reconhecerem o potencial que existe no envolvimento desse cidadão através da sua participação, né, ao longo do ciclo, tornando assim o projeto, a investigação que se faz muito mais significativa e relevante. Dessa forma, o projeto, então, tem como 3 principais objetivos, que é criar condições para o envolvimento desse cidadão nas atividades, desenvolver estratégias inovadoras de transferência do conhecimento e fomentar um processo contínuo de implementação, monitorização e inovação dentro de uma ciência que se quer cada vez mais cidadã e aberta. A título de exemplo, algumas das atividades desenvolvidas já pelo projeto, o Festival Social da Ciência, alguns sêniors de uma universidade sênior de Coimbra estiveram a visitar a unidade e ficaram espantados
curiosamente, sobre a investigação que a enfermagem tem vindo a fazer e como eles poderiam participar desse processo. Então, um dos sêniors questionou que constantemente ele recebe convites para participar de pesquisas, respondendo aos instrumentos, mas que nem sempre essa participação dele conclui-se porque algumas palavras ele não percebe, algumas questões não estão bem claras. E é justamente isso que a ciência cidadã vem propor. Se esse cidadão está integrado desde o início, no momento da concessão do instrumento, essa falha já não existiria, porque ele conseguiria traduzir os termos para uma linguagem que o seu par conseguisse perceber. Além disso, curiosamente, sobre os projetos, perceberam que a enfermagem produz investigação e traz produtos, aliás, produtos que estão expostos ali no salão ao lado, como o desenvolvimento de um vestuário que tem como propósito promover a ocorrência de lesões por pressão. Então, um vestuário sensorizado que consegue promover qualidade de vida e saúde a esse cidadão. E também o Able Fit. Então, pessoas, utentes com pouca mobilidade, conseguem, então, fazer exercícios no leito e, com isso, conseguirem manter alguma qualidade de vida e evitar, novamente, lesões. Ao nível de investigadores, então, também já temos vindo a promover um webinar, o último webinar ocorrido em 2 de dezembro, com justamente o propósito de divulgar aos investigadores e demais membros da comunidade acadêmica as potencialidades e os benefícios do envolvimento do cidadão na investigação. E um último produto, digamos assim, que temos vindo a fazer com alguma constância, são os sumários de evidência, tanto para o cidadão quanto para os profissionais de saúde. Então, nos sumários, os cidadãos participam desde o início. Então, os cidadãos sugerem temas, colocam as suas questões, um grupo de investigadores desenvolve o sumário e, depois, esse sumário volta para a população e 3 cidadãos fazem a validação. Se o formato está ajustado, se tem alguma palavra ou termo que eles não conseguem perceber, e assim, reajusta-se, traduz-se, né, melhor, e depois o sumário passa a ser divulgado. Então, o que nós temos vindo a perceber é que o projeto estruturante tem permitido ações transversais e suficientemente positivas para o desenvolvimento da ciência cidadã dentro dos projetos que a UICISA tem vindo a desenvolver. E é isto. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Eliane. Tempo recorde, sem ser preciso cartão nenhum. Muito obrigada. Eu passava então a palavra à nossa colega, a Filipa Ventura, também da mesma unidade de investigação, neste caso em Ciências da Saúde e Enfermagem. E o título da apresentação da Filipa é Tradução, Adaptação Cultural e Validação para Português do Inventário da Prática Centrada na Pessoa para Profissionais de Saúde. PCPIS. É quase não preciso fazer a apresentação. Obrigada. Okay. Muito bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. O meu nome é Filipa Ventura e venho da UICISA, da Escola da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem. Venho apresentar este trabalho de tradução, adaptação cultural e validação da versão para profissionais de saúde do inventário para a prática centrada na pessoa, no contexto de prestação de cuidados português. Este trabalho está a ser desenvolvido em colaboração com a Universidade de Gotemburgo, com o Centro de Investigação para o cuidado centrado na pessoa, e em simultâneo com o trabalho que eles estão a fazer da tradução do mesmo instrumento para sueco, que é uma mais-valia nos processos de desenvolvimento e de testagem. Aqui. Então, os desafios para a implementação da prática centrada na pessoa, a evidência tanto empírica como científica tem-nos dito que centram-se muito na ausência de medidas padronizadas que nos permitam avaliar essa implementação, os resultados e o processo propriamente dito.
Acresce ainda o facto dessa avaliação ter de englobar os vários níveis organizacionais, portanto, do contexto específico da prática para a restante estrutura hierárquica, e, em particular, tem de ter em consideração as perspectivas dos vários intervenientes neste contexto clínico, seja tanto os profissionais de saúde como o doente, a pessoa de quem cuidamos na clínica. Um dos modelos teóricos é uma teoria de médio alcance que tem abraçado estes desafios e alicerçado o desenvolvimento de muitos instrumentos de medida. É justamente a teoria, portanto, é a abordagem para a prática centrada na pessoa, que se descreve no modelo que está aqui no painel, de McCormack e McCance. Tem um instrumento de avaliação observacional do contexto e da cultura do ambiente de cuidados, e tem um inventário da prática centrada na pessoa, justamente para profissionais de saúde, para utentes, portanto, os utilizadores dos serviços de saúde, e até para estudantes, para conseguirmos perceber de que forma é que nós, enquanto professores de saúde, não é? Professores de profissionais de saúde, conseguimos desenvolver a aprendizagem centrada no estudante, nesse caso. O modelo propriamente dito tem, então, tem esta representação de englobar todos os níveis contextuais e organizacionais, e, em particular, o PCP-IS, que é o Inventário da Prática Centrada na Pessoa para staff, portanto, profissionais de saúde. É composto por 59 itens, avaliados numa escala de Likert de 5 pontos, de 1 discordo totalmente para 1 concordo totalmente, e pretende avaliar as perspectivas dos profissionais de saúde justamente nestes 3 domínios. Portanto, os pré-requisitos, o domínio mais exterior, para depois o ambiente de cuidados um pouquinho mais interno, e depois os processos de centralidade na pessoa no cuidado, ou seja, os processos de quando eu, enfermeiro ou médico ou fisioterapeuta, portanto, profissional de saúde, interajo com o utente, quais são esses processos de centralidade na pessoa. No centro temos o outcome principal, que será então uma cultura de cuidados em que todos estamos satisfeitos e bem. Do ponto de vista metodológico, então, com o objetivo de traduzir, adaptar culturalmente e avaliar psicometricamente este instrumento, seguimos as recomendações aqui da ISPOR. É um estudo, são estudos múltiplos. As recomendações da ISPOR é a Sociedade Profissional, está em inglês, de Economia da Saúde e Investigação de Resultados. Estas recomendações englobam 10 passos em concreto. Nós aqui sintetizamos para um propósito de ser prático para a apresentação. Portanto, tradução para português são os mais comuns, não é? Retrotradução, harmonização, as entrevistas cognitivas e a finalização e revisão do texto. Em específico, as entrevistas cognitivas realizámos de forma virtual, foi ainda durante o segundo confinamento, 1 hora, é o que diz a metodologia, não deve ser mais, que é demasiado exaustivo do ponto de vista da reflexão, e foram então desenvolvidas com 15 profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, independentemente do contexto profissional. Portanto, tivemos pessoas de cuidados primários e pessoas de cuidados diferenciados, justamente para tentar ter para perceber de que forma é que os conceitos e os textos eram interpretados em contextos diferentes e por categorias profissionais diferentes. Na segunda fase, foi então a fase da avaliação da validade fatorial da versão portuguesa, na qual fizemos então uma análise fatorial confirmatória de acordo com o descrito pelo João Moroco em 2010, o livro das equações estruturais. Utilizamos o AMOS e, à semelhança das outras escalas que já foram, dos outros inventários já traduzidos, usámos a Maximum Likelihood Robust como método de extração, porque é o adequado quando temos uma distribuição anormal, assimétrica e variáveis contínuas, e Varimax, porque na análise exploratória percebemos que não havia correlação forte fatorial. Consideramos ainda como pesos fatoriais aceitáveis na correlação item-construto teriam de ser superior a 0,3, e para a adequação do modelo estabelecemos uma abordagem conservadora, ou seja, não foi nosso intuito partir logo para a eliminação de itens, para nos mantermos fiéis à estrutura teórica da escala, e cingimos então ao valor de 11. Todos os erros
todos os valores de índice de modificação de 11 no erro de correlação para o mesmo construto. Portanto, só estabelecemos covariações nos itens que pertencem ao mesmo construto. Como índice de ajustamento, teríamos então de ter um RMSA de inferior a 0,8 com um bracket superior de inferior a 0,09. Pronto, são aqueles valores que já vai fazer algum sentido aqui um pouquinho para quem não está tão à vontade com isto como eu estava no início. E o índice de confirmatório e o Tucker-Lewis também teriam de ser superior a 0,9 e o SRMR superior a 0,10. O Cronobacter é mais frequente, nós ouvimos falar, seria então bom se fosse aceitável se fosse inferior a 70,7, ponto 7 a ponto 9 seria aceitável e superior a 0,9 seria excelente. Então, os resultados da primeira fase, para a tradução, retroversão e harmonização, percebemos que havia algumas diferenças culturais e organizacionais. Por exemplo, a questão do staff, o que é staff em Inglaterra, que é o país originário da escala, e o que é staff em Portugal. E o termo, por exemplo, de compassion, em português, compassion era conotado com um significado negativo e não é a mesma coisa, foi discutido para nós faria mais sentido uma empatia, por exemplo, mas os autores da escala dizem que são dois conceitos diferentes e são muito afincados nessa questão de o que é compassion e o que é empathy, e para eles não é equivalente. Por exemplo, para nós, compaixão tem uma conotação negativa. Durante o debriefing cognitivo, que foi uma mais-valia neste processo, percebemos então que os itens são realmente compreensíveis e adequados para diferentes profissionais de saúde e em diferentes contextos de prestação de cuidados. Têm, na sua gênese, um significado semelhante transversalmente aos profissionais de saúde, mas ainda assim há designações diferentes que seriam escolhidas. Por exemplo, cuidados, a nossa classe profissional médica não se identifica com um processo de cuidados. Para um fisioterapeuta não se fala de cuidados, fala-se de intervenção. Portanto, eles percebiam o significado do item, mas do ponto de vista de designação, optariam, achariam mais adequado ter outras designações. Alguns itens foram considerados ter o mesmo significado, e isso agora revela-se na análise confirmatória um pouquinho, já me estou a adiantar, porque vê-se que eles estão a covariar. São itens com a mesma carga, por exemplo. E, eventualmente, se para nós tem o mesmo significado, as pessoas que foram entrevistadas acharam-nos repetitivos e pode ser um dos fatores que depois exploraremos para eliminar esse item. Do ponto de vista de posicionamento, alguns itens eram respondidos de maneira diferente em função da ordem em que estavam a ser respondidos. Portanto, se eu mudasse um item para cima, ele seria respondido de maneira diferente. E o último ponto, que é aquele que nos preocupa mais, é que, ao refletirem sobre os vários itens, os profissionais de saúde refletiam nesta questão de eu ambiciono ao que isto diz, ao que o item diz que eu devo fazer. Ainda assim, eu não consigo fazê-lo todos os dias. Eu não consigo estar completamente dedicada ao meu doente, à minha pessoa, a tempo inteiro, quando estou com ele, todos os dias. Apesar disto, na escala de 1 a 5, eles tendencialmente respondiam 4 e 5, ou seja, davam respostas tendencialmente positivas que depois vieram a revelar-se, já era um problema também nas escalas, nas versões traduzidas, e agora revelam-se na análise confirmatória e na amostra que temos com um skewed, portanto, os dados estão com uma assimetria, portanto, negativa. No que respeita à avaliação psicométrica, portanto, o questionário foi distribuído de acordo com uma amostragem, portanto, foi por conveniência, virtual, snowball sampling, portanto, quem tinha conhecidos passou a bola. Recolhemos um total de 312 amostras, 304 casos completos, portanto, sem missing data, como é o que nós queremos para uma análise confirmatória. Maioritariamente são enfermeiros. Não consigo passar. É o pie chart aqui deste lado. São maioritariamente enfermeiros, 45%, e do ponto de vista de experiência profissional, entre 10 até 20 anos é a maioria também. No que diz respeito aos números que estávamos a falar há pouquinho, podemos ver, portanto, estes são realmente os resultados, dizer que apenas a dimensão do person-centered process, portanto, os tais processos de centralidade na pessoa no ato de cuidar, é que mantiveram o ajustamento, portanto, a estrutura inicial original, portanto, não foi modificado, isto é a estrutura teórica que os autores originais pensaram. Os outros dois tiveram de ser ajustados. Mais uma vez, ainda assim de forma conservadora.
O que é que isto nos diz então? O alfa está relativamente aceitável, em termos de, como podem ver, portanto, os verdes são os excellent, ou perto disso, os amarelos são os borderline para o bom. Portanto, nada disto é mau. O que nós achamos é que quando olhamos, portanto, está funcional e pode ser aplicado. O que nós achamos é que realmente depois, quando começamos a olhar e a ver teoricamente o que está escrito e o que isto está a avaliar e a perceber as covariações que existem entre os itens e a tentar ligar o que o número diz àquilo que é o conteúdo do item, aí é que nós começamos a perceber que se calhar não estamos a fazer bem a coisa certa. E por isso, o que é que nós podemos concluir? Eu digo notas finais e eu não digo conclusão porque o trabalho não está acabado. Este modelo trifatorial, portanto, em que temos o ambiente de pré-requisitos, ambiente de cuidados e os processos de centralidade na pessoa, do inventário da prática centrada na pessoa para profissionais de saúde, é ajustado. Em específico, esta amostra em que estudamos o instrumento é válida e fiável de acordo com os dados estatísticos que recolhemos, isto para a avaliação dos profissionais de saúde em diferentes contextos de cuidados portugueses. Acima de tudo, reflete, em grande medida, a estrutura teórica da versão original. Mas, ainda assim, é preciso haver um equilíbrio entre aquilo que nós estamos a avaliar, para percebermos o que estamos a avaliar, e aquilo que os dados nos dizem. E o que nós vamos fazer agora, espero até ao final deste semestre, até ao final de julho, é explorar o funcionamento de cada item no construto, porque havia alguns que eram realmente problemáticos com loading, apesar de cumprir o tal 0.3, estava um bocadinho abaixo. Vamos analisar a desabilidade social como fator de enviesamento das respostas, que tendencialmente respondem positivo. Ora, se eu aprendi que tenho que fazer assim, então não vou dizer que faço de outra maneira, não é eticamente correto, não é? Portanto, pode haver aqui algum enviesamento por isto. Vamos tentar fazer uma análise conjunta das versões traduzidas. Nós temos acesso aos dados noruegueses, por exemplo, aos dados alemães, desculpem, e aos dados suecos também. Portanto, vamos fazer uma aglomeração, apesar de serem contextos diferentes, mas para tentar perceber se há forma de reduzir. São 59 itens e as pessoas não toleram responder a tantos itens em tão pouco tempo. E depois esta questão que eu estava há pouquinho a discutir brevemente. Trata-se de um inventário. O objetivo do inventário é perceber de alguma forma o que temos num armazém, não é? Como se fosse um armazém, perceber o que existe ou não, e é um instrumento de melhoria da prática clínica. Portanto, não é uma escala, o objetivo não é chegar ali, quantificar e dizer sim, está aprovado ou está reprovado. E isto é preciso ter noção, e acho que é importante pensarmos nisto quando estamos a fazer uma validação deste tipo de escalas, deste tipo de instrumentos, o que é que nós estamos a medir e qual é realmente o propósito do instrumento que temos em mãos e de onde é que ele vem. Isto foi um instrumento desenvolvido no âmbito de um projeto Participação-Ação e, portanto, o objetivo dele é ser uma ferramenta para melhorarmos continuamente a nossa prática clínica e é importante manter isto em mente. Da minha parte era isto. Grata pela vossa atenção. Estou disponível para questões no final. Obrigada. Muito obrigada à nossa colega Filipa Ventura. E neste momento passávamos então à nossa terceira oradora, a minha colega Susana Silva, que pertence ao Centro em Rede de Investigação em Antropologia, neste caso ao Polo da Universidade do Minho, e que vai apresentar uma comunicação intitulada O Futuro da Infertilidade, Como e o que Reproduzir. Obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer ao CRIA a possibilidade de estar aqui hoje e apresentar aquilo que tem sido as minhas reflexões ao longo dos últimos tempos, sem resultados, mas abrir a pensamentos futuros. Por isso, nesta comunicação e, no fundo, em alinhamento com o tema do próprio encontro, o que eu pretendo é explorar, quer numa perspectiva sociológica, quer numa perspectiva etnográfica, como e o que reproduzimos, sobretudo antecipar uma pluralidade de futuros plausíveis para o futuro e qual o papel que neles desempenhará a tecnologia. Ora bem, por que discutirmos o futuro da fertilidade e da infertilidade? Em primeiro lugar, porque o envelhecimento da população, o declínio das taxas de fertilidade, o crescente ónus da infertilidade e as profundas desigualdades de acesso à saúde e restrições constituem desafios sociais prementes da Europa.
e a sua mitigação poderá beneficiar do acesso universal a tecnologias reprodutivas. Precisamente por isto, estes desafios têm despertado um interesse crescente por questões atuais e oportunas em debate no âmbito da medicina da reprodução ou da medicina reprodutiva. E que questões são estas que nós debatemos hoje? Se as técnicas de procriação medicamente assistida e, em particular, a doação de gametas e a preservação da fertilidade, ou seja, a criopreservação de esperma, óvulos, embriões e tecido ovárico ou testicular, proporcionam a expansão do leque de futuras opções reprodutivas, quer a pessoas que necessitam de adiar a paternidade por motivos socioeconómicos, quer a pessoas cuja fertilidade pode ser comprometida por motivos de doença, por exemplo, o cancro, ou transição de género. E, por fim, no contexto da pandemia Covid-19, também auxilia as pessoas que se depararam com o encerramento prolongado dos serviços de medicina da reprodução. No entanto, a utilização destas tecnologias acontece, perante enquadramentos políticos e regulatórios que são pouco claros, 2, orientações emergentes para a prestação de cuidados e 3, no contexto de desenvolvimentos tecnológicos controversos como aqueles que aparecem assinalados nesta imagem. E dentro deste contexto observam-se diversas desigualdades de género, de classe social e de raça, etnia. Impõe-se à sociologia e à antropologia antecipar respostas sociais a diversos desafios. Em primeiro lugar, as desigualdades de acesso à saúde que afetam os grupos sociais mais desfavorecidos e vulneráveis. Segundo, os processos de mitigação dos riscos e de concepções erradas acerca dos custos e das taxas de sucesso das técnicas de procriação medicamente assistida. Terceiro, discutir as diferenças entre a criopreservação pelos designados motivos médicos ou motivos sociais. Quarto, o financiamento da criopreservação de óvulos por parte de empresas. E quinto, os limites do período de criopreservação. Importa ainda discutir o desenvolvimento de ovários artificiais, a gametogênese in vitro, ou seja, a criação de gametas, espermatozoides e óvulos a partir de células estaminais pluripotentes, e a utilização de tecidos, células e embriões criopreservados em futuras investigações biomédicas com propósitos que vão para além da reprodução humana. Refiro-me, por exemplo, às técnicas de substituição mitocondrial e à transferência nuclear de células somáticas. E, por fim, importa ainda pensar os moldes de utilização da inteligência artificial e Big Data para sustentar cuidados individualizados. Defendo, então, a necessidade urgente de criar um instrumento que estruture a avaliação ética, e este instrumento deverá ter potencial, para promover o acesso equitativo à governação, 2, para promover cuidados centrados nas pessoas e 3, para encorajar a investigação e a inovação responsáveis. E para este efeito, é essencial apostar numa abordagem participativa e deliberativa capaz de compreender as condições em que diferentes opções de âmbito político e científico são aceitáveis e se e como proceder perante determinados dilemas éticos. Defendo a essencial importância de combinar de uma forma inovadora os contributos da etnografia multissituada e enquadramentos de governança antecipada. A etnografia situada permite-nos analisar e selecionar múltiplos sítios para melhorar a compreensão do sistema global e, no fundo, acompanhando, seguindo em sombra
diversos objetos, diversas ideias, diversos processos, diversos eventos e diversas pessoas. Já a governança antecipada permite-nos desenvolver mecanismos de foresight, antecipando resoluções e ajudando na resolução de problemas na relação entre ciência e sociedade. E estes enquadramentos poderão auxiliar a gestão de problemas entre a ciência e a sociedade através de duas formas principais. Primeiro, estimulando a ética empírica, ou seja, a descrição empírica da moralidade cotidiana e do que deve ser considerado uma boa prática. Se esta abordagem está mais próxima da bioética tradicional das ciências da saúde, ela será articulada com um segundo grande contributo. Ou seja, é desta forma que nós conseguimos trilhar rumos promissores no debate em torno da coreografia ética, ou seja, uma nova abordagem ética à boa ciência que contempla o apoio político, económico e sociocultural aos desenvolvimentos científicos, apesar das controvérsias. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Susana Silva, e vamos então dar a palavra à nossa last but not least oradora que vai fechar este painel, que é a Ana Patrícia Hilário, que vem do ICS, da Universidade de Lisboa, e que irá apresentar uma comunicação intitulada Compreender a hesitação vacinal na Europa, contributos das ciências sociais e das ciências da saúde. Obrigada. Olá, bom dia a todos. É muita responsabilidade ser a última. Espero que gostem da minha apresentação. Vai ser assim um tom mais informal. Pronto. Então, eu venho do Instituto de Ciências Sociais, como a colega já referiu. Eu sou investigadora neste instituto, ao abrigo do programa Estímulo ao Emprego Científico. O meu projeto atual financiado não é este que eu vou apresentar. Este é um projeto que eu sou uma das coordenadoras nacionais, é um projeto europeu. Estou a desenvolver paralelamente um projeto sobre a dor crónica e futuramente irei desenvolver sobre os irmãos de crianças com cancro. Mas a proposta que me foi feita, e também já vou explicar porquê, seria apresentar um pouco este estudo. Porquê? Porque é um estudo financiado ao abrigo do programa Horizon 2020. É um estudo no valor de 3 milhões, com 10 entidades financiadoras. E é importante também perceber um pouco de como é que chegamos e como é que conseguimos que esta proposta seja aprovada, sobretudo em tempos tão incertos. Então vou começar por falar um bocadinho sobre isto, sobre como é que foi o percurso de fazer este tipo de proposta. Muitas vezes surgem convites, não é? Nós sabemos que são convites e os consórcios são feitos assim. Esta proposta não foi feita assim, foi feita de maneira um bocadinho diferente, em que se utilizou a Research Network da Sociologia da Saúde da Associação Europeia de Sociologia para chegar ao maior número de pessoas e tentar-se procurar os melhores investigadores e que se posicionavam melhor também para desenvolver este tipo de propostas. Portanto, foi feito de uma maneira um bocadinho menos habitual do que o costume, por assim dizer, sobretudo na minha área das ciências sociais. Então, houve um investigador que sabia que iria abrir uma call, uma chamada, neste programa Horizon, sobre a hesitação vacinal. Esse colega não tinha trabalhado sobre as questões de hesitação vacinal, mas sabia que era algo que ele próprio tinha interesse e que nós podíamos conjugar aqui as ciências sociais e as ciências da saúde, o que nos interessa. Porquê? Porque não há muitas chamadas, pelo menos na altura não haviam, que tentassem integrar estas duas situações, ciências da saúde e ciências sociais. E nós achámos que seria uma mais-valia por isso, e o colega propôs-nos fazer essa combinação, ou seja, haver esta interdisciplinaridade, por assim dizer. Então houve essa chamada e vários colegas da associação disseram quais eram as suas mais-valias e propuseram-se. Então reunimos-nos todos na Polónia com uma colega que tinha um financiamento na altura e que se propôs a pagar-nos a todos o hotel, a alimentação, etc. Nós sabemos que os custos aqui são importantes, portanto foi aqui um conjunto de coincidências favoráveis. Pronto. Eu disse que ia ser um bocadinho informal para vocês perceberem esta proposta. E houve aqui, depois destes 30 colegas, houve uma seleção e ficámos, na verdade, só 7 instituições
que nós consideramos que eram os que tinham, neste caso, as mais-valias entre as ciências sociais e as ciências da saúde. O tema do projeto surgiu antes da Covid-19, isto também é importante dizer. Esta chamada surgiu no âmbito de uma preocupação que a Comissão Europeia já tinha sobre as questões de hesitação vacinal, que nós sabemos que não é o caso em Portugal. Já vou também falar um bocadinho sobre isso, porque é que não é tanto o caso. Mas existia já, antes da pandemia de Covid-19, uma grande preocupação da Europa com a hesitação vacinal. Porquê? Porque já existiram vários surtos em países europeus de sarampo, em que a imunidade está comprometida e o sarampo acaba por desembocar numa doença grave, para além de outro tipo de doenças que têm vindo a haver, e outros movimentos na Europa, anti-vacinação e outro tipo. E, portanto, nós desenvolvemos este projeto, esta proposta de projeto antes da Covid-19, submetemos quando surgiu a Covid-19. O projeto não é sobre a Covid-19, embora seja importante. É sobre a vacinação, a hesitação vacinal da vacinação infantil. Focamos então aqui, sobretudo, com os pais que adiam ou recusam a vacinação. Existe um grande espectro. Também focamos um pouco nos pais que têm dúvidas, mas mesmo assim vacinam, mas o enfoque é sempre as crianças e a vacinação em idade pediátrica, pronto, até aos 7 anos, mais ou menos. Portugal, nós também sabemos, isto foi muito abarcado pelas notícias, não é que Portugal é dos países europeus, face à Covid-19 e também à vacinação infantil, que existe menor recusa vacinal, ou seja, em que o adiamento ou recusa é menor em termos da comunidade europeia e é considerado um bom exemplo. Não é por ser um país mediterrâneo, nós temos a Itália, por exemplo, que é o completo oposto, portanto são características muito próprias do nosso país e depois eu também posso falar aqui um bocadinho. Muito breve. Então, o que é que nós pretendemos com o projeto? É compreender a hesitação vacinal a diversos níveis e desenvolver intervenções em 7 países europeus. Diversos níveis aqui é o contexto. Qual é que é a importância do contexto? Existem alguns estudos quantitativos, não existem assim muitos estudos qualitativos que nos permitem perceber o que é característico destes países. E o contexto aqui também abarca a questão das interações. É fundamental percebermos a interação. O que é que se passa em termos também das consultas? O que é que leva a haver esta recusa ao adiamento por detrás? Em termos dos pais, eu também já vou falar aqui um bocadinho sobre alguns dados que nós temos nesse sentido, embora sejam embrionários. Então, e pretendemos também desenvolver intervenções. O que é estas intervenções? Nós não vamos evangelizar, por assim dizer, os pais, não é? Nós não pretendemos mudar comportamentos. Pretendemos, sim, dar aqui algumas ferramentas, em termos que o nosso trabalho vai permitir chegar a algumas conclusões aos profissionais de saúde, para que haja uma melhoria das interações entre os profissionais de saúde e estes pais que têm dúvidas, que hesitam ou recusam a vacinação. Então, como eu disse no início, são 10 instituições e são em 7 países. Portugal é um deles, temos o Reino Unido, a Finlândia, a Polónia, a República Checa, a Bélgica e penso que... e Itália, peço desculpa. Ana Patrícia, peço só desculpa, estão a pedir que não te afastes muito do microfone okay. Por causa da gravação. Okay? Também. Obrigada, Okay. Peço desculpa. Agora ainda a pressão é maior de estarmos a ser gravados. Estou a brincar. Peço desculpa pela interrupção. Não tem problema. Então, vou falar-vos aqui um bocadinho como é que nós construímos o projeto. O projeto tem várias etapas. Uma das primeiras etapas tem a ver com esta questão dos dados quantitativos. Nós fomos analisar os dados quantitativos existentes, em que utilizámos os dados secundários, nomeadamente o Eurobarómetro. E um dos dados fundamentais para Portugal, e que poderá ser um mecanismo de explicação para o facto de nós sermos um dos países da Europa onde a hesitação vacinal é menor, tem a ver com a confiança nas instituições e nos profissionais de saúde. Os dados refletem isto, que existe uma elevada confiança, não no governo, não estamos a falar no governo, mas estamos a falar nas instituições de saúde, nas autoridades de saúde e nos próprios profissionais. E isto tem um impacto muito forte ao nível da hesitação vacinal, portanto, sobretudo na idade infantil. Por outro lado, do que os estudos também vão verificar é que a questão da vacinação obrigatória, existe maior hesitação vacinal nos países em que há uma vacinação obrigatória do que aqueles que não há vacinação obrigatória. Em Portugal só existem 2 vacinas que são obrigatórias
que é a difteria e tétano. No entanto, a maior parte da população portuguesa vacina e julga que as vacinas são obrigatórias, mas não são. Okay? Existem alguns países, sim, que a vacinação é quase toda obrigatória. No entanto, isto não implica que haja menor hesitação vacinal. Nós não conseguimos perceber é porquê ainda. Se tem a ver com o facto dos governos terem feito obrigatória e daí ainda não termos dados suficientes, não é? Ou não, portanto, ou que outros processos é que estão aqui, ou há mais contestação por ser obrigatória. Nós não temos esta explicação, por enquanto. Em relação aos mídias, nós também realizámos uma análise de mídia. Aqui já abarcámos o período pré-Covid e o período após o Covid-19. E algo que foi muito evidente, sobretudo em Portugal, é que, de facto, existe uma grande agenda em termos da vacinação, e não é dado espaço para que exista o contraditório. Isto não quer dizer que não é um qualquer statement da minha parte, nem da parte do projeto, mas o facto é que não é possível o contraditório. Não há espaço para nós percebermos porque é que as pessoas não vacinam. O que existe muito é uma carga negativa muito grande e uma condenação social e uma estigmatização destas pessoas que optam por adiar ou recusar a vacinação. Esse foi um dado fundamental ao nível da pesquisa e que foi muito mais evidente ainda quando nós estudámos o período de Covid-19. Isto é um dos dados. Outra parte do projeto, de facto, como eu disse, tem a ver com a questão das ciências sociais e a fazermos aqui um estudo qualitativo. Existem muitos poucos estudos qualitativos ao nível europeu, sobretudo etnográficos, em que o contexto aqui é fundamental. E nós, no nosso projeto, estamos neste momento a fazer esse desenvolvimento. E o que é que consiste? O estudo etnográfico consiste em observação nos locais onde é administrada a vacinação, também entrevistas aos profissionais de saúde e aos pais. São cerca de 30 entrevistas a cada grupo. Para quem faz estudos quantitativos, é uma amostra que pode considerar pequena. Para nós não é uma amostra pequena, sobretudo face à pouca hesitação vacinal em Portugal. Até agora, o que é que os dados nos têm demonstrado? O que é que estes pais têm dito? Por um lado, existe, por parte destes pais que adiam ou recusam, sobretudo, uma grande preocupação pelo facto de não lhes ser transmitido quais são, de facto, os efeitos secundários. Quais são os efeitos adversos, como quisermos aqui designar. Portanto, não lhes é transmitido no momento em que se vai agendar a vacinação ou dar a vacinação, não é transmitida essa informação. E quando é transmitida é sempre uma informação muito escassa, que tem a ver só, vai fazer febre ou vai fazer inchaço. No entanto, existe alguma literatura, não é? Em que estes pais, ao contrário, muitas vezes, a nossa perspectiva, são pais que pesquisam, portanto, não são pessoas ignorantes, porque existe aqui um grande estereótipo que são ignorantes, mesmo na literatura, e, portanto, não são pais que, de facto, pesquisam e sentem-se, não estou a dizer que eles estão certos, não é? Estou a dizer é que têm um determinado perfil, que são pessoas muito qualificadas, em que conseguem aceder a determinado tipo de informação, procuram outro tipo e têm, para além disto, têm um modelo de saúde diferente. Okay? Há uma primazia pela saúde, consideram a saúde de uma certa forma e não pela doença. E o que estes pais, sobretudo nas entrevistas que temos feito, têm dito é que há um enfoque muito grande, não na saúde, mas na doença. E eles consideram que a vacinação é uma forma de doença, okay? Uma forma de prevenção de doença e não uma prevenção da saúde. Estou apenas somente a dizer aquilo que os entrevistados dizem, sem qualquer opinião da minha parte, isto fica assente. E, portanto, há esta preocupação pelos factos dos pais quererem procurar mais informação e não lhes ser transmitido isso. Isto nas entrevistas. Nas observações, de facto, que nós fizemos num hospital, num centro de saúde e também em clínica privada, estas preocupações dos pais, nós verificamos que, de facto, é isto que acontece. É dado muito pouco espaço ao nível da interação para os pais colocarem as suas dúvidas. Quando colocam as suas dúvidas, não há resposta. A resposta que existe sempre, ao nível dos efeitos secundários, é que, novamente, esta questão da febre e do inchaço ou da vermelhidão, etc. E estes pais procuram mais, procuram espaço de resposta. Por outro lado, estes pais também procuram uma maior flexibilidade em termos da vacinação, em que não concordam que seja dado tantas vacinas de uma só vez e procuram saber o porquê e também isso não lhes é fornecido por parte dos serviços e os próprios serviços não têm essa informação. Ou seja, existe aqui um gap entre aquilo que os pais procuram
não é? E aquilo que os serviços e os profissionais podem dar, ou que conseguem dar. Poderemos dizer, mas não há tempo nas consultas. Na verdade, o que nós temos verificado é que há tempo nas consultas, é dado espaço aos profissionais para falarem, no entanto, não há esse enfoque. Okay? Muitas vezes por desconhecimento, por haver também uma primazia do saber biomédico sobre outros tipos de saberes. Portanto, existe um conjunto também de fatores que é necessário explorar. Então, o que é que nós vamos procurar fazer nesta etapa de intervenções? É sensibilizar também um pouco os profissionais para estas questões dos pais, que alguns têm mais, obviamente que há alguns grupos que têm mais questões do que estas que eu falei, e em etapa posterior vamos também dar essa informação. Mas é ter esta melhoria de interação, haver um maior espaço de escuta por parte dos pais, algumas estratégias de comunicação também, e de também reflexão, sobretudo, durante a consulta, e perceber-se que muitas vezes aquilo que o pai nos transmite ou a mãe numa consulta, imaginemos, vou dar aqui pequenos exemplos novamente, uma mãe que durante toda a consulta demonstra uma preocupação na amamentação e essa preocupação não é respondida, ok? Enquanto que nós sabemos que existem formas que pode, por exemplo, aumentar a produção de leite. E isso nunca é dado pelo profissional. Essa mãe já vai descredibilizar tudo aquilo que o profissional vai dizer. Okay? São simples atos, simples coisas. E isto é o impacto na vacinação. Portanto, quando nós estamos a olhar para a vacinação infantil, não é só a vacinação que acontece na consulta. São muitas outras coisas que acontecem na consulta e isto tem um impacto ao nível da confiança. Se o profissional de saúde não consegue dar resposta a uma questão mais prática, como a amamentação, aqui o que é que vai acontecer? Aquela mãe ou aquele pai, quando for para casa, vai procurar outro tipo de informação. E provavelmente vai procurar outro tipo de apoio. E é o que acontece muitas vezes. Estes pais, estas mães, dizem que não foi só a vacinação, não adiaram ou recusaram a vacinação simplesmente só por ser a vacinação, houve um outro percurso até quando estiveram grávidos, por exemplo, quando deram à luz, etc. Portanto, acaba por ser aqui um contínuo que é necessário haver aqui uma melhoria da interação e faz todo o sentido a apresentação da Filipa e estarmos aqui conjugadas, porque este cuidado, este centrado na pessoa, não é? Percebermos aquilo que o utente, ou o pai ou a mãe, neste caso, nos quer transmitir e percebemos não é só aquela situação, não é só a vacinação. Há um conjunto de coisas que aqui é o contexto, não é, que vai implicar uma tomada de decisão. Okay? E isto está muito esquecido, porque há uns processos muito automatizados e há aqui uma primazia do saber biomédico, não é? Por assim dizer, e uma desvalorização de outros tipos de saberes, e que estes pais têm ferramentas que lhes permitem descortinar. Têm também um grande poder económico, muitos deles, e que permitem ir à procura daquilo que eles esperam, não é? E numa etapa vulnerável da vida que nós acabamos muitas vezes por não ter isso em conta. Uma mãe ou um pai, mas aqui focamos na mãe por uma questão biológica, está numa etapa de vida muito vulnerável e que precisa de apoio. E muitas vezes isso não acontece em consulta e é impactante ao nível da confiança que se estabelece com os profissionais e depois nas decisões que toma face à criança. Voltando às intervenções, nós vamos tentar transmitir aqui algumas informações e dar aqui algumas ferramentas e, por último, vamos também fazer aqui o desenvolvimento de recomendações, não só a nível de Portugal, a nível nacional, mas também ao nível europeu. Não é o nosso propósito fazer aqui uma mudança de comportamento, até porque nós somos sociólogos e não psicólogos, isso estará mais para os psicólogos, mas sim perceber o que é que está por trás deste contexto, não é? Não ser apenas a crítica ou a condenação social, mas perceber as motivações, de facto, destas pessoas e como é que os serviços e os profissionais podem haver aqui uma maior ligação, ok? E penso que o meu tempo já deve ter terminado, espero que tenha contribuído para este painel. Muito obrigada. Ok. Muito obrigada, Ana Patrícia. Eu, antes de mais, quero agradecer a todas as oradoras deste magnífico painel feminino. Tivemos aqui comunicações de natureza muito distinta, desde apresentações, enfim, com uma considerável quantidade de dados empíricos, a comunicações que falavam mais de projetos, mas na sua maioria muito inscritos neste novo paradigma que passa muito pela aproximação do cidadão à ciência.
E também falámos aqui dos próprios profissionais de saúde, não é? E de formas de melhorar as práticas clínicas. Outro aspecto que eu acho que também foi importante, se calhar por causa da minha área disciplinar, foi a questão dos conceitos e a importância dos conceitos, como eles são entendidos em diferentes contextos. E, portanto, a transposição dos conceitos, muitas vezes, quando estamos a falar do público em geral, em contextos distintos, eles são entendidos de uma forma completamente distinta. E, portanto, os contextos culturais, sociais também são importantes. Falámos também aqui da questão da iniquidade a propósito da criopreservação e da apresentação aqui da nossa colega Susana, com aspectos também muito importantes sobre esta temática. E eu, a partir daqui, abriria o espaço para a colocação de questões, quer do público às oradoras, quer até questões que queiram trocar entre as várias oradoras que estão na mesa. E, portanto, colocava à vossa consideração aqui algum tempo para a colocação de questões. Se faz favor. Temos ali um microfone atrás. Aqui a Ana Patrícia, podes utilizar se calhar este, não é? Este microfone, que eles estão a funcionar, tem uma questão a colocar. Acho que tenho que ligar. Eu e as tecnologias não temos uma relação próxima. Sério. Está? Se calhar tens de chegar mais. Sim, eu bem disse, não tinha uma relação muito próxima, agora estou obrigada a ter. Bom, então, antes de mais, obrigada a todas pelas brilhantes apresentações, foi ótimo ouvi-las e trocarmos pontos de vista e aprendermos uns com os outros. É um prazer também estar aqui com vocês todos hoje. Filipa, tenho uma dúvida para ti, que interessa muito, que é qual é a diferença entre compaixão, qual é a diferença entre o conceito de compaixão? Interessa-me muito. Fiquei surpresa e queria que tu me explicasses um bocadinho mais. Ok. Obrigada. Obrigada e partilho da Ana Patrícia, da sensação de estar aqui e de poder falar um pouquinho sobre isto, coisas que não são tão comuns e tão próximas, né, no dia-a-dia e que ninguém nos quer ouvir, agora somos todos forçados a estar aqui. Obrigada, Patrícia, pela questão. Ora então, o que acontece, portanto, aqui a grande dificuldade é entre a compaixão e a empatia. E aquilo que para nós, a empatia, nós nos cuidados de saúde em particular, e eu não sei se alguém está aqui que ponha as mãos na massa nisto de cuidados de saúde propriamente ditos todos os dias, mas aquilo que nós dizemos tipicamente é que é impossível uma pessoa colocar-se na pele do outro. Nós vamos dizer, eu sei o que está a sentir, isso é impossível. Nós podemos dizer que eu compreendo o que diz, consigo compreender o que me está a dizer, consigo compreender a sua experiência e depois, por isto. Então, ou seja, tentamos ter do outro lado o feedback de que é isto que eu estou a interpretar, faz sentido, corresponde ao que está a dizer. Pronto. E então, o que o McCormack e a Tanya McCance nos dizem é que, por esta razão, a empatia é esta sensação de eu ponho na pele dos outros, mas isso é impossível. Portanto, nós sentimos compaixão e a sensação, portanto, a experiência de compaixão pela outra pessoa é que nos permite aproximar-nos e abrir-nos à sua experiência. Ou seja, a partir do momento em que eu sinto compaixão por uma situação que me está a ser transmitida e por aquela pessoa, então eu aproximo mais dela, demonstro interesse em saber mais, preocupo-me, estabeleço como minhas prioridades a prioridade daquela pessoa. O caso da amamentação, eu não posso falar com uma senhora sobre vamos agora vacinar a sua criança, vamos lhe dar 5 vacinas aos 3 meses ou aos 6, antes de me certificar de que as prioridades delas estão resolvidas. Portanto, aí é sentir compaixão, independentemente de ter tido aquela experiência ou não, ou de me colocar na pele do outro ou não. Essa é a sensação, esse é o conceito de compaixão tal como os autores o definem. No contexto português em particular, aquilo que nós nos apercebemos, e já agora nós estamos a fazer esta validação, este estudo com profissionais de saúde, mas em paralelo eu estou a trabalhar com um grupo aqui da Escola Superior de Lisboa, da Enfermagem de Lisboa, para validar o instrumento para os utilizadores dos serviços de saúde.
E aí foi ainda mais marcante, porque no meu questionário, no meu salvo seja, para profissionais de saúde, não se utiliza sequer empatia ou compaixão. Utiliza justamente esta questão de sou capaz de dedicar o tempo que considero necessário, ou tenho tempo necessário para me inteirar da situação da pessoa como um todo, por exemplo. Para o utilizador do serviço de saúde, aparece especificamente, sinto que os profissionais de saúde me tratam, não me lembro bem da designação, com compaixão, nestes termos. E isto foi considerado muito agressivo, de certa forma, pelos utilizadores do serviço de saúde, e a reação direta durante as entrevistas cognitivas foi esta de que eu não preciso que tenham pena de mim. Eu não quero que tenham pena de mim. Eu quero que me ajudem, quero que percebam qual é o meu problema e me ajudem a solucioná-lo quando eu não conseguir. Mas não quero que tenham pena de mim. Portanto, no contexto português, nós temos uma amostra, as entrevistas cognitivas, as minhas foi 15, esta colega tem cerca de 17. Portanto, é pouquinho, não é? São as entrevistas cognitivas, é como tu dizes, é difícil ter muita gente a participar, é 1 hora e é exaustivo, uma pessoa fica mesmo cansada a refletir tanto naqueles conceitos e o que é que aquilo significa. Mas há um choque muito grande, e quando nós discutimos com os autores se não seria possível alterar a designação de compaixão para presença compreensiva, por exemplo, porque no fundo é esse o significado, é compreender o outro, é procurar compreender o outro e estar aberto a isso, é isso que eles querem passar com compaixão. Eles disseram que não, que é compaixão, ponto. E então está a ser um bocadinho difícil ter um encaixe que não seja negativo. Lá está, é a estrutura teórica. Isto vai dar umas voltas aí. Pois, mas isso se calhar tem a ver com a incompreensão de que existem diferentes contextos culturais e sociais, não é? E que nós não podemos transpor estes conceitos e achar que eles, nestes diferentes contextos, vão significar exatamente a mesma coisa. Não podem significar. Nós temos todos backgrounds diferentes, não é? Os autores falam em sympathetic presence, por exemplo, em vez de empatia. E o que é muito essencial para eles é evitar a empatia neste sentido de eu sei o que está a sentir porque eu estou. E é impossível, do ponto de vista humano, não é? É impossível nós sabermos o que o outro está a sentir. Nós conseguimos compreender. E é esse o objetivo de qualquer interação, é crescermos com o outro e percebermos com o outro o que é que ele está a sentir, para o podermos ajudar. E é experienciar, nem é sentir, é experienciar. Não sei se, desculpem ter-me esticado. Não sei se o público ou as oradoras querem avançar mais algum. Vinha só neste Susana. Desculpem. Vinha só neste seguimento, porque eu acho que o que está aí. Primeiro, porque empatia e compaixão não são necessariamente equivalentes e, portanto, o porquê da substituição por empatia. Mas o que eu acho central aí é o conceito de cuidados centrados nas pessoas. O que é que isto significa? Porque pessoas não são só os utilizadores, são também os profissionais e somos todos nós. E, portanto, há questões de organização, portanto, o tempo que temos disponível, as informações que podemos ou não podemos dar, não está só uma responsabilidade individual, está claramente cruzada com responsabilidades organizacionais e institucionais. Em que medida é que o instrumento captará essas dimensões e em que medida é que, de facto, uma das regras da validação de um instrumento traduzido para português é precisamente a não obediência àquilo que sejam conceitos que podem ser polémicos no país em causa. E compaixão assume em Portugal uma dimensão de superioridade da parte de quem está. Exatamente, e portanto seria realmente uma dificuldade importante. Mas no fundo o que eu gostava de perguntar, porque realmente a própria OMS e a União Europeia têm caminhado no sentido de falar de cuidados centrados e integrados. E, portanto, e aí a responsabilidade institucional e organizacional também está inerente. Vocês estão em que medida é que o projeto também contempla estas novas dimensões? Então, o que acontece, portanto, são definições diferentes e a OMS, realmente o documento emanado pela OMS é justamente esse, é Person-Centered Integrated and Coordinated Care. E nós aqui falamos um pouquinho mais, eles estão relacionados, uma coisa não existe sem a outra. O que acontece aqui é um pouquinho mais do ponto de vista filosófico e de estratégias e abordagens de implementação. E o que se defende, pronto, o modelo de Gotemburgo, que não é este que eu apresentei, tem concretamente um roadmap de implementação do cuidado centrado na pessoa, em que tem justamente como é que isto se faz de forma integrada. Portanto, a pessoa está no centro, imaginemos uma pessoa idosa, um sénior, não é? Que quer subir no serviço de urgência, por exemplo,
por uma queda, algo verdadeiramente urgente que tem de ser acompanhado depois no domicílio. Portanto, é procurar cada vez mais estar junto da pessoa no seu contexto de vida, portanto, eventualmente criar aqui redes como o AVC, como é que a Via Verde do AVC, portanto, sistemas rápidos que permitam à pessoa entrar, mas sair, portanto, descentralizar os cuidados, faz parte do conceito de cuidados integrados, mas a base, antes de ser integrado, tem de ser a tal centralidade da pessoa. E não é do ponto de vista da enfermagem, como toda a gente às vezes, isso é uma coisa de enfermeiros. Não, é mesmo, portanto, envolve sociólogos, envolve psicólogos, envolve fisioterapeutas, portanto, todos não são só sequer profissionais de saúde, é estarmos todos centrados na questão de o que é que interessa para aquela pessoa no seu meio ambiente, quais são os recursos que a pessoa tem, qual é a rede que a pessoa tem naquele contexto, e é cada vez mais importante na população que temos, cada vez mais envelhecida e com mais fragilidades, com mais comorbilidades. Portanto, a ideia é começar por o que é que significa o cuidado centrado na pessoa, quais são os conceitos, como é que eles se implementam, e isso o modelo de Gutenberg, como eu disse, é muito claro e tem mesmo medidas objetivas, inclusivamente avaliação, como é que eles se implementam, como é que eles se avaliam e como é que lá está a tal sustentabilidade que nós falámos há pouquinho, como é que nós garantimos que isto aconteça. Eu acho que estão a dar os primeiros passos. Penso que do ponto de vista pessoal, e se me é permitido, acho que os cuidados continuados foram assim um pouquinho... Pronto, uma tentativa de chamar algo de cuidados integrados, e acho que não estamos bem, não é bem esse o conceito de cuidados centrados na pessoa, mas acho que estamos cada vez mais a caminhar para isso. A hospitalização domiciliária, por exemplo, é um bom exemplo de uma prática de cuidados centrados na pessoa, em que a pessoa, logo que esteja estável do ponto de vista clínico, pode ir para casa. O facto de haver integração de instrumentos de avaliação da experiência da pessoa para critérios de diagnóstico, acontece muito e está a acontecer, há uma evolução muito grande na artrite reumatoide, em que já não é só a inflamação articular que conta como remissão, já não precisa estar safo, tem alta, não. Se a pessoa tem remissão da inflamação, mas continua com experiência de dor ou cansaço, então precisa de nós, continua a precisar dos serviços de saúde. E temos de arranjar sistemas que não sejam levar a pessoa para o hospital, para que essa pessoa continue a ter apoio até sentir que está bem e plena, possa pegar no neto ao colo, portanto, e essa a noção de tentar mudar um pouquinho a noção do que é que se avalia no final para ter o critério de tem alta. Ok, muito obrigada. Lembrei-me agora de uma questão a propósito da intervenção da Ana Patrícia Hilário. Tinhas referido que o projeto foi pré-Covid. Isto é apenas, enfim, curiosidade. Será que o que esteve na origem desta preocupação foram os ventos que vieram, por exemplo, dos Estados Unidos com a resistência à vacinação das crianças e, portanto, a União Europeia quis explorar um pouco o tipo de influência que isso poderia ter no território europeu ou não? Não há qualquer ligação entre uma coisa e a outra? Sim, já está. Obrigada pela pergunta. Eu diria que não. A hesitação vacinal de aumento ou recusa já existe há algum tempo na Europa. Noutros países não existe, é muito em Portugal. Okay? Existem e já ocorreram vários surtos de sarampo por toda a Europa. Okay? Já ocorreu também em Portugal, em 2017, 2 surtos, e que a sua propagação foi impedida devido à imunidade do grupo. No entanto, em 2017 existiam três concelhos na região de Lisboa e Val do Tejo com imunidade comprometida, e estamos a falar aqui de percentagens de imunização muito elevadas, na ordem de 90%, mesmo assim não é suficiente. E na região do Algarve, portanto, a região de Lisboa e Val do Tejo, a região do Algarve, em 2017, tinham imunidade de sarampo comprometida e, na verdade, ocorreram surtos de sarampo em 2017. E já ocorreram vários surtos de sarampo por toda a Europa, com grande intensidade. E devido aos movimentos migratórios, que agora intensificaram-se pela questão que nós estamos a ver, pela questão da guerra da Ucrânia, intensificou-se, e já existiam também movimentos na Europa de outros locais, não é? E isso aumenta, ou seja, diminui, aqui a palavra certa, diminui, de certo modo, a imunidade do grupo, porque também existem algumas populações migrantes que não querem ser vacinadas.
e que para além de não terem vacinação. No entanto, não é a imunidade na Europa, a questão da hesitação vacinal na Europa não está ligada tanto até a estes movimentos migratórios, está ligada a resistências que existem de determinados grupos da população que não querem vacinar os filhos. Okay? Não é só por os efeitos adversos, não é o receio dos efeitos adversos ou efeitos secundários. Existem outras lógicas, que são outras lógicas também de saúde. E que, portanto, acreditam que não existe um benefício para a criança ser vacinada. Para além de teorias conspiracionistas. No entanto, nas nossas entrevistas, as teorias conspiracionistas são menores. Okay? A maior preocupação são estas que eu referi, não é? Efeitos secundários ou efeitos adversos e outras lógicas de saúde. Pronto. Mas existe uma grande preocupação na Europa e continuará a existir e que, de facto, o Covid veio agravar. Não só veio agravar a questão da hesitação vacinal por toda a Europa, mas também veio agravar a situação da desconfiança face à ciência. Eu não sei como é com os colegas, mas na nossa área eu acho que é interessante também falar um bocadinho sobre isto. Que existe uma grande confiança em Portugal sobre a ciência, o que é ótimo, não é? E, sobretudo, quando vamos fazer um estudo, estamos à partida a dizer que vamos numa universidade e isso faz com que as pessoas se abram. E é financiado pela Comissão Europeia. Ainda para mais, não é? Portanto, vejam lá. Por favor, participem, porque nós, de facto, pronto, estamos a produzir ciência e temos este financiamento. Na verdade, quando falamos com pessoas que adiam ou recusam, são pessoas hesitantes, tudo isto é contra. Portanto, nada ajuda. Ser financiado pela Comissão Europeia é um ai Jesus. É um ai Jesus, porque é a Comissão Europeia e, portanto, está associada a teorias conspiracionistas. Depois, há uma associação muito grande entre a Comissão Europeia e as indústrias farmacêuticas e a vacinação. E um estudo científico também. Porquê? Então, mas como é um estudo científico, mas quem é que vai utilizar este estudo? Quem é que vai ter acesso a este estudo? Qual é a agenda? Portanto, nada disto facilitou e veio tudo a agravar face à questão da Covid-19. Portanto, nós tivemos muitas dificuldades em ter entrevistados, em conseguir contactar com pais que recusam ou adiam a vacinação. E acho que é importante também nós falarmos que lógicas é que, de facto, a Covid-19 também veio aqui trazer o que é que afetou a ciência. Se calhar para a maioria dos temas não, mas para este tema específico da hesitação vacinal, sim, afetou fortemente. E aumentou ainda a ideia de teorias conspiracionistas, para quem já as tinha ou que foi à procura depois desta situação da Covid. Muito obrigada. Temos ainda alguns minutos. Se o público estiver interessado em colocar alguma questão, ainda temos 5 minutos, não? Bom dia, obrigada. A minha questão é mais para a Ana Patrícia. Tenho a curiosidade em saber se destes pais que foram selecionados devido à hesitação vacinal, também foi tido em conta esta questão da proveniência da região de Algarve ou de outras regiões. Falo mais no sentido depois tendo em conta o próprio viés dos estudos qualitativos. E falou que mais à frente pretendem fazer a formulação de recomendações ao nível da União Europeia e outros países. Se tem pensado em incluir mais pais de outras regiões para ver se estas percepções são as mesmas ou não. E também fiquei com a curiosidade em relação aos próprios provedores de saúde, aos profissionais de saúde. Quais são as percepções destes em relação a esta hesitação vacinal? Porque menciono que a falta de tempo não parecia ser um motivo mencionado por eles. E quais seriam? Obrigada. Antes de mais, obrigada pelas perguntas. Então vou começar pelo tempo. Depende sempre também do contexto. Se for em contexto hospitalar, que também existe a vacinação no meio hospitalar, existe falta de tempo, ou seja, o tempo é menor. Em centros de saúde poderá variar muito do funcionamento dos centros de saúde e também a quem é dado a bitola de certo modo, de falar sobre a vacinação. Nós temos encontrado que, de facto, embora os profissionais de facto estejam muito assoberbados com tarefas, sobretudo quando houve as vagas de Covid-19 e, portanto, havia muita escassez porque estavam muito assoberbados,
Isto tem melhorado ao longo do tempo, não é? E que se nota que há algum tempo para falar durante as consultas. No entanto, tem a ver também com aquilo que é priorizado na consulta, porque é muito priorizado cumprir determinados padrões. A criança tem que cumprir determinados padrões. E é isso que é muitas vezes o central na consulta e acaba por se perder até um bocadinho, a meu ver, porque existem os pais, muitas vezes têm uma linguagem diferente, aliás, na maioria das vezes têm uma linguagem diferente, até porque têm uma carga emocional, sobretudo quando são crianças muito pequenas, não é? E quando é a primeira criança ainda maior. E portanto, há uma série de pistas que os pais vão deixando na interação e que vão sendo perdidas. Portanto, porquê? Porque há este tão enfoque em cumprir, em perceber determinados parâmetros, que os pais, mesmo que largam pistas sobre as suas preocupações, essas pistas não são pegadas e, portanto, acaba por ficar aqui. E isto compromete a relação de confiança. E, como eu disse no início, a relação de confiança até é muito elevada em Portugal. Mas quando um pai está com dúvidas e depois acaba até por adiar ou por recusar, acaba também por se afastar dos profissionais, porque em algum momento a relação de confiança foi quebrada. E muitas vezes não é só no momento da vacinação. Anteriormente, quando a mulher estava grávida, por exemplo, ou outras experiências que tiveram, a relação já ficou comprometida de algum modo. E são estas pistas que é necessário perceber-se. Não é? Pode-se cumprir na mesma os parâmetros, mas perceber o que é que está do outro lado. Qual é que é o enfoque? Porque às vezes quando se resolve aquele nó, quando se desata aquele nó, tudo flui muito mais. E nós na interação verificámos, não só da amamentação, como outras questões que eram centrais para os pais e esses nós não foram desatados. E isso chega no final e nota-se, sente-se mesmo um próprio desalento dos próprios pais, porque não conseguiram desatar aquele nó, apesar de desde o início ao fim da consulta terem dado essas pistas. Relativamente aos pais, sim, as nossas entrevistas são de pais provenientes de vários locais no país, não só de Lisboa e Val do Tejo, como no Norte, e como Alentejo e Algarve. Portanto, alargámos. Facilitou muito também a questão da Covid-19, porque nós ficámos mais abertos a utilizar, por exemplo, o Zoom, com princípios éticos muito bem estabelecidos, não é? Com segurança, mas conseguimos também, isso facilitou. Portanto, não acabámos por não nos centrar só na região de Lisboa e Val do Tejo, mas conseguimos contactar outros pais e fazer, utilizando aqui as tecnologias para a entrevista, e que resultou muito bem. E os perfis são muito idênticos das pessoas. As entrevistas acabam por ser há uma saturação, mesmo apesar de ser um número, são 30, não é? Mas há uma saturação mesmo nos próprios discursos dos pais e as vivências são muito semelhantes. Destes pais, não é? Pronto, acho que é importante também frisar isto. Obrigada. Pronto, muito obrigada a todos. Nós atingimos o tempo desta sessão temática. Agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todas as oradoras com apresentações extremamente interessantes, todas elas. Muito obrigada pela vossa presença e até breve. Obrigada, Catarina.